Bom dia, vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 9 de dezembro de 2022, uma sexta-feira. Vamos ao título que eu dei para estas senhas diárias de hoje e a reflexão que me despertam. Todo o pecado, de todo o tipo, ou seja, todo o desamor, toda falta de amor, todo o egoísmo, derramou-se sobre Jesus, para que a humanidade, por fim, se tornasse livre. Isso não é só em termos individuais, tá? Isso é em termos coletivos, a maldade que se faz e que permeia todo o egoísmo humano, que derrama mal sobre pessoas que conhecem e sobre pessoas que não conhecem, nas relações interpessoais e nas relações estruturais, nas relações econômicas, sociais, políticas, em forma de preconceitos, em forma de ódios de todos os tipos. Muito bem, vamos ao primeiro versículo, que vem do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele carregou o nosso pecado como aquele que é oprimido pelo nosso pecado no dia a dia. Entenderam? Ele se tornou o oprimido, o ferido de Deus. Quantas vezes Jesus não se comparou ao que sofre? Não só se comparou, se colocou no lugar. E assim ele assume esta posição de sofredor vicário, quer dizer, aquele que assume o sofrimento, inclusive para carregar o sofrimento dos outros. E sofredor vicário para carregar também o nosso pecado e nos libertar do pecado, do egoísmo, do desamor. E o segundo versículo vem de Hebreus capítulo 12, versículo 3. Pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Não cansem nem desanimem de nessa fé anunciar a libertação que Ele quer proporcionar. Não se esqueçam que esse sacrifício foi realizado na festa da Páscoa. E o que é a Páscoa? A libertação dos escravos. É só fazer um pouco as relações das coisas. A oração vem de Johann Heinrich Clausen. Jesus Cristo, tu és a imagem de Deus. Tu foste escarnecido, expulso, injustamente condenado e morto. Muitos que te seguem ainda são perseguidos e expulsos de sua pátria
têm seus bens e suas vidas sequestradas nas ditaduras, né? Fica bem claro isso. Ajuda a nós que vivemos em paz e sob a proteção da justiça, para que fiquemos atentos às necessidades de nossos irmãos e nossas irmãs que são perseguidos. Isso, claramente, quem escreveu essa oração, o Johan Clausen, mora num país como a Alemanha, por exemplo, Noruega, Finlândia, países onde há muita liberdade, né? Não pensem que no Brasil há liberdade para cristãos. O tipo de cristianismo que tem no Brasil é um cristianismo de mercado, vendido e ideologicamente no momento de extrema direita. É há muito tempo de direita. É um tipo de cristianismo que serve a ideologias extremamente conservadoras e concentradoras de poder e riqueza. Quando um profeta da igreja, da verdadeira igreja, comprometida com a justiça amorosa, puxa o saco ou não se mete nos projetos de acumulação de riqueza e poder, só fica ajudando os pobrezinhos, ele é chamado de santo. Mas quando ele pergunta que tipo de estrutura cria a injustiça social e econômica, ele é chamado de comunista. Quem disse isso foi, agora não me lembro se foi Helder Câmara mas disse claramente as palavras: quando eu levo rancho para os pobres, sou chamado de santo. Mas quando eu pergunto por que existem pobres, sou chamado de comunista. E sou xingado, sou expulso. Todos os tipos de pecado, os pequenos, individuais, e os pecados sociais. São não só Jesus quer nos libertar deles e tomou esses pecados sobre si, mas assim também os denuncia para nós, os denuncia para a realidade, os denuncia para o mundo e nos quer libertar deles, através de um novo coração e uma nova esperança, no reino de Deus, onde habita a justiça, a paz e a alegria. A primeira leitura de texto bíblico vem do Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 66 a 71. É sobre o julgamento de Jesus. Jesus foi levado pelos escribas, sacerdotes e fariseus para ser julgado pelo Sinédrio. Sinédrio romano, o imperador romano usava o título de Deus e agora tinha um tal de Jesus querendo dizer que era filho de Deus. Lucas 22, 66 e 71. Ao romper do dia, reuniu-se o Sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes, quanto os mestres da lei, os religiosos, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Se você é o Cristo, o enviado de Deus, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar se eu sou, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado
à direita do Deus Todo-Poderoso. Jesus disse, eu sei quem é o cara, e estou do lado dele, estou do lado também político e ideológico de Deus. Perguntaram de todos, então você é o Filho de Deus? Aí Jesus disse, vós é que estáis dizendo que eu sou. Eles disseram, porque precisamos de mais testemunhas e testemunhos? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. E a segunda leitura para o dia de hoje vem da continuação de Isaías, que estamos fazendo já há algum tempo, capítulo 12, versículos 1 a 6. Isaías está dizendo para o povo de Israel que está tentando se reconstruir como povo de Deus Javé. Porque não foi, não. Naquele dia você dirá, eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira se desviou de mim, e tu me consolas. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temor. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão a água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão, louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é salvação. Façam saber a todo mundo que o nome de Javé é salvação. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes do Monte Santo de Javé, pois grande é o Santo de Israel. Era naquele dia a religião deles, no meio de vocês. Israel mostra isso que Deus fez e faz. E esse que faz toda essa obra é este Jesus criancinha, que nasce pobre, em meio aos pobres, vive entre os pobres e se considera igual aos pobres e quer libertar a todos de toda a injustiça. Um bom dia.